A sanção não é só contra uma pessoa, ela é um carimbo no Brasil inteiro. Desde que os Estados Unidos aplicaram a lei Magnitsky contra um ministro do STF, o Brasil entrou em um novo patamar de instabilidade jurídica, econômica e diplomática. A crise agora tem nome: CPF, impacto financeiro, e já atingiu os bancos, o agro, a imagem do país no mundo. Mas enquanto isso acontece, o povo vai às ruas, a direita liberal se esconde, o centrão calcula e a Faria Lima tenta fingir que não tem nada a ver com isso. Hoje a gente puxa o fio do silêncio institucional, do medo geopolítico e da farsa do discurso de soberania, porque o Brasil está num momento delicado e não é só no radar dos Estados Unidos. E para piorar, a gente acaba de receber aqui a notícia de que foi decretada a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. E para falar sobre tudo isso, a gente está aqui com Arthur Machado, Herbert Passos, o nosso frila fixo, e Kim Paim, que tá brasileiríssimo. Hoje ele tá só no Bonoro ali. Eu já ia vir assim antes, aí depois do que aconteceu, eu tinha certeza, nem o casaco eu botei. Ficar com frio aqui, só pra deixar claro o meu lado. Cara, eu sempre tento manter o bom humor aqui, né, a animação, mas realmente essa notícia pegou a gente meio assim... Bom, a gente sabia que uma hora ou outra ia acontecer, né? No fundo, mas quando acontece, a gente sempre dá aquele tapa, né? Então, vamos começar... Vai lá. Vamos começar por isso, a gente dá uma rodada, porque não tem muito o que comentar também, né? Vamos começar por isso, Kim, começa você e daí depois eu entro no nosso Puxando o Fio. O que eu achei mais absurdo, pra falar assim, não, a gente já esperava, cara, não... É muito absurdo o cara tá sendo preso por causa de uma postagem na rede social do Flávio, é tipo isso, sabe? Qual é a lógica que tem uma coisa com a outra, sabe? Isso é motivo pra prender alguém no Brasil. Isso é motivo pra prender alguém no Brasil. Sabe? Devia ter aí uma indignação coletiva por parte da imprensa. Até porque foi semana passada ou retrasada, foi todo aquele chororô na imprensa por conta da censura imposta a Bolsonaro. E no poder das entrevistas. Sabe, aquela decisão que nem o próprio Merval Pereira, e o comentário do Merval Pereira é curioso, por quê? Porque ele é presidente da Academia Brasileira de Letras. Então, assim, ele é uma pessoa que deveria ler e para ele deveria ser impossível não entender o que está acontecendo. Ele entendeu muito bem o que está acontecendo, porque ele domina o português. É o pai da nossa língua. Então, assim, e aí? Então, assim, era absurdo lá atrás. Né? Tudo estava acontecendo. E agora? Vai ter editorial amanhã, o Estadão vai fazer um editorial aí, do dia pra noite, de bate-pronto, reclamando dessa prisão, porque não dá, velho, simplesmente não dá. Eu entendo quando você fala que, pô, todo mundo já esperava, porque ninguém espera nada diferente do que tá vindo por aí, mas a forma como isso está sendo decretada, sério mesmo, todos esses atropelos no processo, sabe, o que esse pessoal espera no final do dia e depois reclama que o povo está radicalizado, depois reclama da polarização, quando eles mesmos são fomentadores disso tudo. Mas enfim, passo a bola para vocês aí. Quando eu digo que a gente já esperava, é que a gente esperava que eles iam dar um jeito, né? Não esperava que fossem tão cara de pau. Porque realmente foi um negócio, assim, surpreendente. A forma, até... Não teve nada, né? Tipo, mesmo... sem palavras. Arthur, fala você aí. Eu tenho que falar, cara. Prenderam o ex-presidente de participar de uma live. Basicamente é isso. Falando com o filho. O que eu vou falar? Você vai falar o quê? Vai falar que tentar dizer, foi quebra de medida cautelar, foi quebra de... Não existe medida cautelar, entendeu? A medida cautelar já era um absurdo por si. Quem já falou isso? Acho que não tem mais muito o que dizer. E foi preso por um cara que hoje está reconhecido internacionalmente por violar direitos humanos. Então, você vai falar o quê? Não tem muito o que falar. O Brasil entrou numa rota que qualquer tentativa de se racionalizar esse processo legal que foi criado, inventado, né? Ele só remete aos processos de Moscou, lá de trás, né? Uhum. Que é midiático, enfim. Então, mas assim, ele só está antecipando aquilo que já era previsto em outubro, né? Que era pelo Bolsonaro. Então o cara só arrumou uma justificativa. Não sei se para abafar também o que surgiu agora hoje de manhã, que é a questão da lava-toga, né? Da vaza-toga. Surgiu mais matérias, etc., mostrando a influência e a manipulação, né, o conluio de pessoas ligadas, né, o próprio STF em relação
ao processo eleitoral, enfim. Então você tem vários problemas aí que surgem com a ideia de abafar e tirar um holofote de um caminho para o outro. Mas assim, o caminho do Brasil é esse, é um caminho que está há muito tempo sendo traçado de um processo persecutório e dessa ditadura do judiciário que virou uma grande oligarquia, né? Uma oligarquia do judiciário que tomou conta do Brasil, através do golpe de Estado institucional. A pergunta não é só assim, apenas do Bolsonaro, é como se reverter isso sem cada vez mais isso estar sendo escalando uma crise institucional que talvez vai prejudicar o país na vertente mesmo, na sua coluna vertebral, de uma maneira que a gente não tem ideia, né? De como isso realmente vai. Enfim, eu não vejo hoje o Supremo cedendo e em relação a isso as questões de anistia. Também não vejo o mundo olhando com cada vez mais com mais preocupação e desprezo ao judiciário brasileiro. Então, alguma coisa no médio prazo acontecerá. O que eu não sei. Fala, Herbert, qual é a sua então, visão, tava lendo aqui as notícias, né, cara? É um negócio que é absurdo. Segundo a matéria que saiu aqui pelo G1, né, na decisão, o Moraes afirma que o Bolsonaro utilizou redes sociais de aliados, inclusive seus 3 filhos parlamentares, para divulgar mensagens, olha isso, com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e o apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro. Cara, é muito absurdo numa coisa só. No fundo, a tradução disso daí é que as pessoas estão sendo presas por opinião. Esse é o ponto. Aqui eu vou falar para as pessoas que não gostam do Bolsonaro. Você não precisa gostar do Bolsonaro. Você só precisa entender que quando você apoia a prisão de pessoas por conta de opinião, um dia pode ser a sua opinião. Um dia pode ser a sua. Porque, cara, o que é um ataque? O que é incentivo, instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal? Desde quando falar algo é um ataque? Desde quando você falar que o Supremo Tribunal Federal assumiu um papel político que está perdendo a legitimidade porque ele está deixando de ser imparcial? Cara, é só pegar aquela frase do Barroso: nós derrotamos o bolsonarismo. Cara, os caras são parciais. Pô, outro dia o Gilmar Mendes estava tweetando, ele parecia que era o governador do estado do Mato Grosso. Você pega ali o texto dos tweets dele, cara, o cara comenta jogo de futebol, inauguração de estrada. Eu falo, cara, mas isso aí tá com cara de texto de assessoria de imprensa de poder executivo. O cara é o governador, é o deputado que mandou a emenda para fazer a estrada, a ferrovia, sei lá o que era. Então, eles estão assumindo um papel de poder executivo, cada vez mais, dão entrevista. Cara, esses caras, sei lá, não podem abrir a geladeira à noite que acende a luzinha e o cara começa a dar entrevista. Então, é uma postura, cara, que não tem nada a ver com Suprema Corte de lugar nenhum do mundo. Nenhum do mundo. Então, você vai lá e faz uma crítica a isso. E detalhe, Alexandre de Moraes, né? Você pega aí um dos próprios incentivadores aí da lei Magnitsky, ele dizendo que essa lei foi aplicada de maneira abusiva porque ela é voltada para violadores dos direitos humanos. Cara, pensa bem, o que são penas de 14 a 17 anos para pessoas que não oferecem risco real à sociedade? Porque uma coisa é discutir a justiça, uma coisa é falar, cara, os caras entraram ali, quebraram tudo, fizeram, aconteceram, tá, alguma coisa tem que acontecer? Cara, alguma coisa tem que acontecer. Pode-se pensar desde a anistia, ou pode-se pensar também até em punições que sejam justas. Agora, você enquadrar a pessoa em 5 crimes diferentes, atentado, golpe de Estado, não sei o que, não sei o que criminoso, cara, e botar tudo isso junto pra meter 14, 15, 17 anos numa pessoa, cara, uma pessoa que é obviamente inofensiva. Claro que isso aí é uma violação de direitos humanos. Acabou de ser outra notícia aqui, você vê? Olha lá, era o Supremo forma a maioria que veio, eu vou ler aqui, saiu no Oeste, olha lá. Ministros votam para condenar homem com lepra, auxiliar de pedreiro e pastora. Homem com lepra, auxiliar de pedreiro e pastora. Assim, todos no 8 de janeiro. Oi? Tudo isso do 8 de janeiro. Tudo do 8 do 1, tudo do 8 do 1. Então a gente está numa situação que, sim, tem uma clara violação dos direitos humanos. Se fosse a própria Vaza Toga mostrou isso, né? Sim, se fossem pessoas, Felipe, de esquerda, sendo presas e condenadas dessa maneira,
cara, a esquerda toda está fazendo um escândalo. Eles estão apoiando porque é o Moraes. Aí, mais uma vez, isso ressalta a miséria que está à esquerda, o buraco que está à esquerda, tem que apoiar um cara como o Moraes fazendo esse tipo de coisa. Enfim, a gente está num momento muito, muito triste e delicado. E eu repito, isso que eu falo não é só para quem gosta do Bolsonaro. Quem não gosta também tem que prestar atenção, porque ou a gente começa a defender que justiça real seja feita, Independente ou a gente vai começar, ou a gente vai começar a apoiar simplesmente qualquer coisa que seja feito contra o adversário. Beleza, hoje o adversário do sistema é a direita, beleza, mas quem apoia isso aí não acha que o sistema é amigo do povão. Eu acho que o mais importante dessa prisão vai ser o que vai surgir dela, né? Quais vão ser as reações. E a gente não tem como comentar as reações, porque eu acho que é isso. A partir da lei Magnitsky, tudo o que acontecer no Brasil a esse respeito, o mais importante vai ser como o outro lado vai reagir do que o que aconteceu mesmo, né? Porque alguém vai ter que ceder alguma hora, a gente não sabe aonde. E eu espero que não vá muito longe. Eu acho que a coisa passou do ponto de retorno pelo seguinte: eu não vejo como alguém vai recuar, a não ser da parte do governo, da parte do executivo. Pode ser que o Lula receba incentivos aí dessas oligarquias que mandam no Brasil, que não querem quebrar. Aí pode ser que haja um recuo, mas entre o Eduardo e o Moraes, eu não vejo nenhum dos dois disposto a nenhum recuo. Para eles dois, a coisa passou do ponto de retorno, porque qualquer um que recuar agora vai colher uma derrota muito amarga. Então, os dois vão até o fim para ver o que acontece. Em volta deles, pode ser que haja algum incentivo de não, vamos negociar. Pode ver o STF aí já não está mais unânime, houve ali um racha, que esse é um ponto interessante também de se comentar. E da parte do governo também, o governo sofre cada vez mais pressão daqueles que não querem colher os maus frutos. Mas entre Eduardo e Alexandre de Moraes, nenhum dos dois vai recuar. Muito bem. Ô Kim, como é que tá a situação? Você, ao invés de você fazer aquele negócio todo, vamos falar um pouco de como as pessoas estão agora entendendo o que está acontecendo. Porque a minha impressão no último programa é que rolou aquele, meu Deus, o que está acontecendo? Aquele meme que eu sempre falo do Cebolinha, né, e do Cascão. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Agora, parece que de uma semana para cá, a coisa ficou mais clara para alguns bancos, para Faria Lima também. Como é que você está vendo essa reação? As pessoas estão começando a entender melhor ou ainda está todo mundo perdidaço? Como é que tá para você? As pessoas, obviamente, vão entender um pouco melhor, mas do ponto de entender melhor, pra gente falar, não, agora os caras não estão mais perdidaços, não sei. Algumas matérias nos levam a crer isso, outras nem tanto. Semana passada, quando começa a questão, começa a falar da Magnitsky, aí começa aquele tom, não, decisão inócua. Não, isso aqui não tem nenhuma repercussão no Brasil. Aí começa a escalada, né? Não vai acontecer nada. Aí depois, olha, pode ter implicação no Brasil. Olha, os cartões internacionais já foram cancelados. Olha, já aconteceu isso. Olha, já aconteceu aquilo outro. Aí vai indo. Aí começa a aparecer notícias sobre sanções em outros países, outros bancos, trazendo as cifras. A Veja fez uma matéria nos últimos dias também falando que o Banco do Brasil, inclusive, tem um precedente nesse ponto, já foi punido lá atrás, porque uma filial lá de Nova York, querendo ou não, autorizou que uma empresa que importava tapetes, estava comprando lá do Irã e não podia. E aí, na época, o que pesou a favor do Banco do Brasil para tomar uma multa só de $140 mil é que o Banco do Brasil era tipo réu primário. Jamais tinha feito isso, jamais tinha se envolvido com nada em relação a esse assunto, tinha interesse em resolver, ajudou a encontrar, né, os alvos, cooperou. E agora? Agora não tem mais réu primário, né? Porque o pessoal deve olhar para trás e lembrar que teve esse caso, né, do Banco do Brasil. Falar, opa, peraí que a coisa tá mais complicada. Então foi tendo isso daí, foi crescendo, foi aumentando a percepção. Acho que um dos pontos que pode mostrar que a galera tá entendendo que o buraco é um pouco mais embaixo, começa até quando a revista Exame, comprada em 2019 pelo BTG, né, nosso amigo Dedé, publicou aí uma fala do CEO do Bradesco, o Marcelo Noronha, que não é qualquer banqueiro, é o banqueiro que quando foi lá
Globo News em maio, deixou claro que quando o Haddad veio com aquele pacote dele, que tinha 1001 coisas, assim que botou em campo, ele pegou o telefone, mandou uma mensagem pro Haddad, e já no primeiro item que ele mandou, o Haddad já deu uma mudada. Ele falou, o primeiro item que eu falei pro Haddad. E ali o cara tava preocupado com o imposto que ia recair sobre alguns fundos, que é um negócio assim que só atinge a elite da elite, sabe? Imagina uma questão como essa. Você pode colocar o banco aí diante de um problema bilionário. Ou talvez você pode levar até o fim do banco, né? Imagina, quem quer hoje estar fora do sistema de pagamentos internacionais? Até porque cada vez mais nós consumimos conteúdo, né, de diversas empresas em diversos países. Por exemplo, o próprio conteúdo online. Imagina você não ter como assinar Netflix, não ter como assinar um Spotify da vida, nenhum streaming. Pô, tá tudo lá, né? Se o cara fazer alguma remessa daqui para lá, vai ter que passar pelo banco. E aí vai fazer como? Então começa a aumentar essa preocupação, essa percepção, e aí o que a esquerda faz? A esquerda começa a atacar o CEO do Bradesco, o que eu não acho que é algo muito inteligente, né? Aí começa, fala com um, fala com outro. Outro ponto aí que eu acho que mostra que não é tanto oba-oba assim, o caso, não sei, isso nunca foi o problema no Supremo, né? A vítima e ser julgador e acusador tudo ao mesmo tempo, mas dessa vez o algoritmo sorteou o caso na mão do Zanin. Não quer na mão do ministro para ele dar a canetada, porque ele é uma decisão que, inclusive, a imprensa fala que o Zanin pode decidir de forma monocrática e depois leva para o plenário lá, ou para a turma para validar. O ministro podia ter feito isso, né? Mas o computador dessa vez, né, sabotou ele. Então, não dá para negar que houve algum tipo de impacto. Acho que a galera tá ainda de oba-oba, tudo mais. Eu acho que tá começando a cair a ficha aqui até ainda temos Paris. Não é tão verdade assim, porque nem Paris você tem, né? Você fica cancelado pro restante do mundo. Se no Brasil, os bancos, ou pelo menos assim, né, a Febraban, Banco Central, toda essa turma diz, não, existe uma obrigação dos bancos nacionais de manter a coisa funcionando e tal. Lá fora, ninguém vai querer ter uma pessoa que tá ali na SDN List, né, dentro aí do seu quadro de clientes, para poder tomar algum tipo aí de punição da OFAC. Então, vamos ver, né, como é que vai ser. Eu acho que assim, desde sexta-feira passada, não, como foi desde quinta-feira que foi decretado, não, foi quarta-feira, né, que vem a sanção. Então, desde lá pra cá, a galera tá assim, não, os bancos estão atrás de pareceres jurídicos, entender. Cara, não tem isso de parecer jurídico e tentar entender. De quando a sanção entra em vigor, ela já está valendo. Você já pode ser punido. Se fizer qualquer tipo de busca, perguntar pra qualquer ChatGPT da vida, ele vai falar, cara, era obrigação de todos os bancos já terem a resposta na ponta da língua, porque isso é uma coisa que já estava rolando na imprensa há um bom tempo, e não existe essa desculpa de não tive tempo para ver. Ele, inclusive, todas as inteligências artificiais da vida falam, cara, é obrigação dos bancos terem mecanismos para estarem o tempo todo checando e atualizando diariamente, né, possíveis alvos aí que entram na SDN List, alvos da OFAC, porque são listas públicas. Cabe ao banco ir atrás. Enquanto aí no final de semana tava falando, não, os Estados Unidos vai mandar um documento explicando, não mandou ofício. O cara tá em 1985. Pois é, não me mandou um ofício. E é uma coisa assim que devia ser um simples exercício lógico. Vocês acham mesmo que tem como os Estados Unidos mandar assim, o cara, sei lá, um marroquino. Os Estados Unidos ficou com raiva de um marroquino. Os Estados Unidos lá sabe em quais países o marroquino tem, né, o banco. Ele, assim, não, obrigatoriamente você tem que mandar pelo menos para a nação do cara. Tu acha mesmo? Existe alguma lista de todos os bancos da região, sabe? Existe, como é que é isso, né? Todo mundo manda um e-mail lá, lista de transmissão de WhatsApp, tem que ter lá um cadastro. Como é que funciona isso? Então, assim, é logisticamente inviável mandar um aviso para todo mundo. Por isso que a lista é pública e por isso que dizem que é obrigação dos bancos acompanharem aí, né, o que está acontecendo. Certeza. Com certeza tem algum artifício eletrônico aí que faz isso automaticamente. Quer dizer, o cara já deve receber o aviso e acabou. Bom, o Arthur, seguinte, o Brasil corre o risco de sair do sistema SWIFT, é uma coisa muito próxima a isso, ainda tem muitos caminhos para chegar lá. Como que a Europa também, os fundos estrangeiros, inclusive os soberanos, eles estão avaliando o Brasil nesse momento. Já tem alguma notícia de como isso está rodando aí pelo mundo? Quais são as perspectivas para nós? Olha só, curiosamente, o que o Kim falou
não curiosamente tem total razão. Quem tem razão várias vezes, mas novamente, curiosamente, acertou sobre o aspecto da questão financeira. Então é o seguinte, não existe o não conhecimento de uma determinada lei, isso é um princípio jurídico, inclusive, né? Não te excusa, né, não é uma justificativa para você não cumpri-la. O que acontece aqui fora é que é muito simples. Na hora que um cara é sancionado, não tem esse drama que tem no Brasil, nem essa tentativa de justificar, porque parte das questões dos bancos, inclusive, é um jeito brasileiro de tentar justificar e contornar a lei que lhe naquele momento, inconveniente. Então, para eles, os bancos brasileiros, é inconveniente. Então, eu falo assim, bom, como a gente sempre faz aqui no Brasil, vamos tentar arrumar um parecer para dizer que eu posso fazer aquilo que eu não posso fazer, só que isso não funciona nos Estados Unidos nem funciona aqui fora. Então, sendo muito objetivo e direto, o que acontece? Primeiro, os bancos, cara, já botaram o Alexandre numa lista de sancionados. Isso acabou. E é obrigação. Se ele for comprar uma roupa no El Corte Inglês, ali em Portugal, em Lisboa, e se ele tiver que botar um passaporte, e se ele tiver lá e resolver pagar em dinheiro, em cartão, caso tenha, ou em bode, em vaca, do jeito que ele quiser pagar, o cara não vai poder vender, porque já começa uma informação equivocada da interpretação da lei no Brasil. Não é só que ele não pode transacionar em dólar, ele não pode transacionar em dólar, e as empresas que usam um dólar, né, que é o princípio da exterioridade da moeda americana, as empresas que usam dólar ou que se relacionam com empresas americanas não podem se relacionar com ele. Ele vira um leproso financeiro, entendeu? Então não é assim, ele não pode transacionar em dólar, pronto, não está transacionando em dólar, agora está mandando em yuan, tá bom, mas se aquele banco que está recebendo yuan também tem conta de custódia em dólar, esse cara será sancionado. Então ele não pode se relacionar com esse cara. Isso tem um efeito bastante pesado. Os bancos aqui aplicam isso na hora, não tem nem conversa, não tem essa discussão. E outro aspecto que também é curioso é que ninguém saiu em defesa dele. Ninguém, nenhuma instituição, nenhum juiz, ninguém falou, nossa, que absurdo. Não, pegou a lei, o cara cumpre, beleza. Os Estados Unidos falou que ele é violador de direitos humanos, isso é a percepção dos Estados Unidos, e tá tudo bem, porque realmente a moeda é americana. Se é o que o Trump tá falando, não tem nada de influenciar a soberania brasileira. Isso é besteira. Ele falou, cara, olha só, existem evidências de que esse cara violou direitos humanos. Então, eu não quero que esse cara mexa com o meu dinheiro, com a minha moeda, que eu sou. E as evidências são claras, né? A gente tá falando são claras. Então, é isso. Agora, a situação ela vai ficando mais dramática quando você fala dos investidores, por quê? Porque uma coisa é a pessoa física do Alexandre, né? Então ele foi sancionado. Outra coisa, é claro, é a reação da instituição em relação a isso. Então, ele tem todos os direitos de bravejar, de reclamar, de xingar como ele fez, né? Enfim, de colocar os adjetivos que ele quiser na frase dele. Só que, para o investidor internacional, a primeira pergunta que ele faz bom, como é que isso afeta as decisões da Suprema Corte brasileira? Ela já não tem mais neutralidade. Como a gente estava falando semana passada, vai chegar uma empresa americana para discutir uma causa determinada no Supremo, para discutir uma causa que interessa uma empresa americana contra uma empresa, vamos dizer, brasileira, chinesa lá do Brasil, discutindo uma causa para discutir de acordo com a lei brasileira. O Alexandre tem neutralidade cognitiva para decidir em favor da empresa americana? Claro que não. Então a primeira pergunta óbvia disso. Aliás, a Suprema Corte já não tem, porque é uma corte que tem um dos seus membros sancionados. E esse membro continua exercendo o cargo de juiz da Suprema Corte. Então já é uma situação bastante confortável para o Brasil, institucionalmente. Agora, a situação vai piorando na medida em que começa a tentar uma ginástica de que os bancos podem descumprir a lei no Brasil. Por quê? Porque aí os bancos europeus, que não tem nada a ver com isso, falam, peraí, se o Banco do Brasil, se o Bradesco, se o Itaú estão pensando em descumprir essa lei, eu não vou me relacionar com o Bradesco, o Itaú e com o BTG e com o Banco do Brasil. Eu, Banco Europeu, ou eu, Banco Chinês, ou eu, Banco da Arábia Saudita, né, Dubai, porque se eu me relacionar com esse banco que está descumprindo uma lei em relação a um cara sancionado, esse banco será sancionado e eu posso ser sancionado.
existe uma série de possibilidades, né, de sanção. Isso é um caso que aconteceu, o primeiro caso da história que aconteceu isso, foi quando o Obama resolveu sancionar um banco na Coreia do Sul que estava lavando dinheiro, estava recebendo dinheiro, ou chinês, na verdade, não sei, um dos dois, mas estava recebendo dinheiro da Coreia do Norte. E esse cara botaram exatamente esse banco na lista da OFAC, entendeu? Em 24 horas, o banco ligou lá, mandou todos os coreanos do Norte embora, pedindo água pro cara, porque os caras quebraram em 24 horas, porque simplesmente todo o sistema bancário de conexão parou de usar o cara, só para ele estar nessa lista da OFAC que o Alexandre entrou, entendeu? É um caso conhecido. Foi aí que a secretária, na verdade, de Assuntos Internacionais lá dos Estados Unidos, eu tô com a cara dela aqui, não tô me lembrando o nome, mas ela olhou e falou assim, cara, a gente realmente agora tem uma arma que pode ser utilizada, porque nem eles esperavam o tamanho do efeito nuclear que é isso no sistema bancário de você sancionar um banco, né, por descumprimento, né, botando na lista do OFAC. Agora, existe um terceiro fator que é pior ainda, porque se os bancos começam a ter essa dúvida e os bancos estrangeiros, europeus, começam a olhar para o Brasil como um descumpridor em série da Magnitsky, o que de fato vai acontecer não é só uma questão das instituições ou das empresas. Você vai ter uma transformação da moeda brasileira, do real, num ativo zumbi. Porque ninguém mais vai querer nem tocar no real, entendeu? Porque os bancos vão começar a entender que existe um problema institucional e estrutural no Brasil. Então, por exemplo, se o Zanin hoje pegar essa ação que foi feita lá no Supremo, falar, não, os bancos não precisam cumprir isso aqui. Quando ele falar isso, não é mais apenas o descumprimento do Banco do Brasil, não é o descumprimento do BTG, não é o descumprimento do Itaú, que já seria grave, é o descumprimento do Brasil nas suas instituições, dizendo que eu não vou respeitar a determinação dos Estados Unidos de não tocar num cara que foi sancionado. Veja, isso é grave não é porque o Alexandre, porque por a cabeça desse do Brasil, como a lei é sempre como falam os caras, sob medida, né, que nem alfaiate, não, olha só, eu tô dizendo que o descumprimento da lei só vale para o Alexandre, mas por causa do PCC, por Hamas, continua valendo. Não é assim que vai ser visto no negócio. Você fala que isso não é válido, não é válido para todo mundo. Então eles vão dizer, cara, para mim você é um violador de direitos humanos, sim. E se você está aliviando para o Alexandre, você está aliviando para qualquer um. Para mim, então é grave. O que vai acontecer é que a Suprema Corte brasileira vai criar um precedente extremamente perigoso, mas não é só o precedente, vai criar uma reação imediata com essa lei, que é a fuga absoluta de capitais do Brasil para quem pode, né? Eu digo para quem pode, óbvio, né? Todo mundo, né? O coitado do pipoqueiro vai viver os efeitos do maior... de uma das maiores corridas bancárias, não corrida bancária, mas de envio de dinheiro, na verdade, de saída do fluxo de capital do Brasil. E, obviamente, vai ser feito em stablecoins, em Bitcoin, vai sair em moedas eletrônicas, blockchain, vai sair por aí. Porque os caras vão trocar isso e vão mandar. Já não tá saindo, não? O pessoal já não tá com medo, já não tá saindo? Eu acho que muita gente já está tirando. Eu não estou acompanhando os fluxos de capital, mas não tenho dúvida. Agora, se o Zanin fizer isso, vai ser uma catástrofe. A moeda do real será em muito breve zumbi, porque isso causa um botão imediato no mundo. Não tem isso, o cara viu aparecer, viu circular, dizendo, gente, não sei o quê. Não funciona assim. É tudo eletrônico, é tudo imediato. Os Estados Unidos controla isso de uma forma, cara, extremamente profissional. Aliás, diga-se de passagem, esse assunto, se você olhar, nós, no Quinto Elemento, abordamos os efeitos dessas sanções durante muito tempo, por causa, desde a época do FCPA, da questão de pacote de corrupção, dos efeitos da Lava Jato, cara, de como isso era grave, de como isso podia se estender quando o cara entra numa lista dessa, do princípio da exterioridade, né, dos procuradores americanos. Então, como isso foi aprovado no Congresso brasileiro, no sentido de incluir acordos internacionais. Então, se hoje o Supremo acordou porque ele aprovou, meu amigo, esses acordos aí foram aprovados há muito tempo, entendeu? Então, assim, é muito grave, porque os efeitos são assim, catastróficos. E agora, eu me fico mais surpreso ainda, Trelli, mais assustado, com a ingenuidade, eu não sei se é ingenuidade, eu já acho que é burrice, não sei nem que é mau caratismo, mas, por exemplo, do Lula e de alguns jornalistas brasileiros, que tem a coragem, o Lula hoje, depois de tudo, ele ainda teve a coragem, acho que ontem, de ir para a televisão, de falar assim, não vamos botar no Yuan, mas eu vou te falar por quê. Não é para provocar ainda, para quebrar o Brasil de vez.
é que vamos supor que o sonho dele aconteça. O sonho dele aconteça. Agora a gente não depende mais do dólar. A gente agora usa o yuan. Você acha que a ditadura do Xi Jinping não vai valer do mesmo expediente de sanções internacionais? Porque, por exemplo, por exemplo, o pacote hoje do Xi Jinping de perseguição aos dissidentes, né, e de censura e etc., também é baseado nas mesmas pautas do Partido Novo, tá? Pacote anticorrupção, para perseguir corrupção. E hoje, né, tá, inclusive na Folha de São Paulo, tem lá a matéria que ele está proibindo as pessoas de sair do país, de passaporte, né? Você é obrigado a entregar o passaporte se você é funcionário público, você é obrigado a informar que você vai viajar com antecedência. Se você é um estudante hoje quer estudar fora da China, você não pode mais estudar fora da China, e os argumentos que eles estão dizendo isso é para reduzir o custo do Estado. Me lembrou muito o pacote parcial do Novo, né? Não, vamos reduzir o custo do Estado, agora ninguém mais sai do Brasil, né? Então, assim, então você acha que ele não vai usar desse expediente, exatamente desse expediente, contra os dissidentes internacionais, ou contra os cristãos, ou contra a tia lá que está aqui falando, não, olha, eu estou aqui defendendo a Bíblia e tal, e aí o cara vai dizer, olha, nós aqui na China não concordamos com isso, você está usando o yuan, está sancionado, você não pode usar o yuan e ser cristão. Quer dizer, o Lula está dizendo, gente, olha o imperialismo aqui, está apontando como se o yuan fosse uma solução democrática de uma das ditaduras hoje mais duras do mundo, e as pessoas falam, gente, eles estão jogando o Brasil no colo da China. Não, você está de brincadeira, né? Quer dizer, você está atuando com um mini chinês, aí os Estados Unidos falam, cara, eu não quero um mini chinês no Ocidente, e aí você então, daí você assume que você não é um mini chinês, aí você vai ser o chinesinho mesmo. Quer dizer, o que está acontecendo no Brasil hoje é um descaso com conhecimento, cara, de geopolítica, de lei, de mercado de capitais, de estratégia. Honestamente, eu digo para você, a corte, o poder judiciário brasileiro e o poder executivo virou uma bufonaria, viraram assim um circo, pessoas que não têm menor entendimento mínimo do que é o mercado internacional, do que é geopolítica, das coisas internacionais e no mundo que eles estão vivendo. Os caras estão vivendo um mundo liberal, fantasiado woke ainda, de mão dada de rodinha, entendeu? Dançando em conjunto nu na selva, lá para fazer feitiço, achando que suruba é amor. Não é possível que os caras estão fazendo isso e brincando desse jeito com o mercado, com o Brasil, porque eles estão jogando o Brasil simplesmente numa vala que eu não tenho a menor ideia de como os caras vão depois tirar, entendeu? Porque não é o Trump que é maluco. Maluco é os caras que não estão entendendo o que está acontecendo no mundo, entendeu? Inclusive com o Xi Jinping, vai jogar mais um no yuan, entendeu? Ninguém tem yuan na rua. Você chega aqui, vai me dar um yuan. Ninguém tem. Me empresta um yuan. Ninguém quer um yuan. Eu não conheço ninguém. Só me apresenta um cara que fala assim, eu guardo yuan. O único cara que guarda é o chinês. Ninguém usa essa não, vai ser yuan eletrônico. Vai ser yuan eletrônico só. Isso. Que aí é mais fácil de sancionar. É mais fácil de sancionar. Aliás, você levantou um ponto bom, porque realmente essa é uma arma perigosa, né? A gente tá na mão de um cara que tá usando contra um cara que realmente como é que se diz? Foi contra os direitos humanos aí, é um cara que realmente desrespeitou frontalmente os direitos humanos, e aí é que nem jogar uma bomba atômica, né? Aquela coisa assim, é uma arma muito poderosa. E a gente vem criticando esse tipo de coisa, né? De sanções, por exemplo, quando aconteceu no Canadá, na Europa mesmo, questões ambientais, a gente vem falando desse perigo há muito tempo. Não é que a gente está completamente alheio a isso, que legal, faz isso mesmo, é porque realmente é uma situação que ou o Brasil é a única arma que tinha, cara. A gente tentou todas as instâncias aqui dentro. A gente tentou falar com o legislativo, a gente precisa da anistia, a gente precisa de liberdade, a gente precisa pacificar o país, a gente precisa de um monte de coisa. E os caras foram ignorando. Aí a coisa vai indo para fora. Eu não vejo, pelo menos eu aqui, na minha insignificância, eu não vejo como que a gente sairia dessa sem uma atitude que agora a gente tá vendo, né? Não é uma coisa simples e nem é uma bomba atômica mesmo, política e econômica. Fala aí, cara, a palavra é sua, Herbert. Eu queria até fazer uma pergunta pro Arthur, porque, segundo ele falou, se o Zanin toma essa decisão, a gente pode ir pro buraco bem rápido, certo? Uhum. Tá, vou fazer duas perguntas.
em quanto tempo você acha que isso aconteceria se o Zanin tocasse isso? E a segunda, você não acha que isso pode ser um jogo calculado? Porque eu sempre achei que o sonho do Lula e de muita gente do PT era fazer do Brasil um sistema meio cubano mesmo, onde você pode fechar tudo e ainda botar a culpa no americano, que é o que Cuba faz até hoje. E nesse caso, quando ele começa a partir de novo, né, para dizer que tem que se livrar do dólar e tal, acabou de ser uma outra notícia dele exaltando aqueles presos, Delúbio, um monte de gente lá que foi claramente envolvido em coisa errada, eles estão sendo exaltados pelo Lula. Veja, se o Brasil quebra, aí você fala, vai jogar o Brasil num buraco e ninguém sabe como vai tirar. Tá, mas será que o objetivo não é esse mesmo, jogar num buraco? Porque esse buraco não quebraria exatamente essas forças intermediárias, essas oligarquias que impedem o PT de implementar um projeto cubano no Brasil de fato? Porque se todo mundo quebra de verdade e vai pro buraco, realmente acabou, fica um buraco, e o buraco fica igual Cuba, só sobra a eles o poder e o resto todo mundo pobre. Então, eu não descarto que é uma possibilidade do Lula até pensar, e junto com o PT, de implementar um projeto cubano de fato no Brasil e dizer, deixa escalar, deixa o pau torar. Veja, o problema, a minha crítica dos casos é assim, porque obviamente uma responsabilidade gigante, mas talvez seja parte do projeto do cara ser responsável. Aí alguns falam assim, mas aí está jogando o Brasil no colo da China. Veja só, a China adoraria um Brasil com dólar a 10, entendeu? Sancionado até o talo, longe dos Estados Unidos, para eles chegarem aqui e saírem invertendo, né? Trocando espelho por terras raras, entendeu? Eles adorariam. E no final das contas, também tenho minhas dúvidas se os próprios americanos também, quando sancionassem dessa maneira, com outro braço, ao contrário de Cuba, não estimulariam, por exemplo, uma revolução colorida, entendeu? Para poder tirar o governo, deixava 9. O caos favorece a todo mundo que está fora do Brasil. O caos favorece a China, o caos favorece a todo mundo que está fora do Brasil, da importância do Brasil, entendeu? Esse é o meu medo. Não tem ninguém realmente aí do nosso lado, eu penso. Não, o problema é o seguinte, o problema é que o cara, a gente tem coisas que a gente não consegue entender, né? Assim, óbvio, porque eu adoraria ter mais conhecimento dos órgãos do governo, mas são coisas que incomodam. Por exemplo, a gente sabe que recentemente a Rússia meteu uma fábrica de armas na Venezuela. Então, anunciado aí. Você fala, isso é ruim. O Lula para poder fazer uma revolução no Brasil, né, além da destruição econômica, ele precisa de um irmão grande, cara. Alguém que fale, cara, eu banco você aí. Eu acho que hoje a China não tem condições de bancar, porque ela tem várias frentes abertas, que a gente falou, entendeu? Então, eu não sei se ele realmente escalaria esse ponto. Ele até gostaria, mas a condição talvez não favoreça. Aquela história que a gente falou aquela vez, né? Você é a mulher certa na hora errada. Zero, velho. Vocês estão discutindo o sexo dos anjos nisso. Pra mim, são zero as chances do Lula. Ele pode até querer isso deitado na cama, mas a própria Janja não deixa. Cara, o Lula foi candidato, né? Ele era o candidato do Partido Democrata. Desde o início, desde ele tomar posse, já no período de pré-eleição, Lula já desempenha o papel de marionete, né, boneco de ventríloco do Macron, do Biden, de toda essa turma. O Lula segue falando que não, vou procurar o Macron, vou procurar os europeus. Teve até algumas análises da própria esquerda falando que Lula enxergava que o acordo da União Europeia, que era uma porcaria, podia ser um caminho para não ficar tão dependente dos Estados Unidos. E o Lula agora de novo vai procurar esse papo aí. Quando o Lula fala da China agora, no começo do PT, ele fala, bota pocando, não dá 5 minutos depois, mas a gente não quer brigar. Olha, vocês têm que entender que a gente tem um limite. Ou seja, o cara tá falando isso no final do dia só pra dar engajamento pra própria militância. Eu também acho. Só pra isso, batendo cara. palma pra maluco dançar. Não vai. O Lula, ele foi eleito com apoio do Biden, da CIA, tava aqui, do Departamento de Estado, da Laura Richardson, né, comandante do Comando do Sul, da época. Foi com essa turma. O Lula foi eleito com favores a cumprir.
Mas jamais ele vai roer essa corda. Jamais. Impossível. Tanto que esse papo de desdolarização, ninguém quer botar pra frente. Só o Lula e o Haddad, porque os caras acham que isso daí vai dar algum, sabe, ganho eleitoral. Sério, a situação do PT é desesperadora, gente. A gente pode falar, o Lula pode ter voto, tem, porque o povo brasileiro, grande parte dele ainda é muito louca, muito alucinada, mas o PT, uma vez que a pessoa acorde pro que é o PT, ela não volta a dormir mais. E a situação do Lula tá cada vez pior, a situação do PT também. Tanto que no evento de São Paulo, ela falou, cara, a preocupação tem que ser o quê? Eleger uma grande bancada no legislativo. Se a gente fosse bom, tinha que ter um número maior. Não, vocês não são bons. Você ainda consegue usar esse personalismo em torno do Lula. É uma porcaria o partido. Ninguém suporta mais. Os rachas e as críticas que o Lula vem recebendo só fazem aumentar dentro da própria esquerda. Tá vindo a turma aí com um discurso muito mais, né, assim, duro contra o Lula. Os caras botam dedo na cara, fala e acontece. Quem é que tá no conselhão do Lula? São os bancos. Quando o Lula toma alguma medida econômica, quem que diz o que pode e não pode ser feito? São os bancos. Quem manda nesse país, quem manda na era Lula, quem mandou em toda a era do PT foram os bancos. O Lula jamais vai tomar uma decisão que desagrade os bancos brasileiros. Jamais. Porque é aquela percepção. O Lula pode ser o presidente da República, mas o Lula não é o dono do Brasil. Pro Lula chegar onde chegou, teve uma caminhada muito grande. E na hora de escolher, cara, tem muita gente para ser escolhida antes do Lula. O Lula vai ser um dos primeiros a ser rifados. Os bancos, que eles realmente estão aí, né, na gênese dessa república podre, mas desde o golpe do Império, eles estão aí, eles comandam tudo. Esses realmente são os verdadeiros golpistas desse país. Mas não tem chance. Olha, se tiver alguma coisa aí contra o banco, se tu pergunta assim, a previsão de dar ruim, eu falo a previsão de dar certo. Eu dou 48 horas pra anistia já estar aprovada. Mas já está, assim, mas está aprovada. É capaz de aprovar por um decreto da FEBRABAN. A anistia vem por um decreto da FEBRABAN. Tu dá risada, vem por decreto da FEBRABAN. Não, assim, não, parou, se você acabou. Tá falando, é otimista. Brincadeira. A gente pode ficar otimista, porque os maiores interessados em resolver isso hoje são os bancos, porque se eles saírem do SWIFT, eles é que perdem. Sidney chama uma coletiva de imprensa, a Globo mete ao vivo, a Globo deve ter algum aparelho que a gente nem sabe, talvez toda TV tenha, né? Aí os caras lá tem que modular o sinal, obviamente toda TV tem, aquele que você modula o sinal, ó, a minha faixa é tal. A Globo abre o espectro pra roubar todos os canais, pra todas as TVs do Brasil, ele vai quebrar a lei pra falar, ó, acabou, viu? Anistia. Agora pode devolver aí, viu? Bota a gente de volta aí no SWIFT. Acabou. Não tem o que fazer. O Brasil não é a Rússia, não é a Venezuela. Lá o Putin lá escolheu uma oligarquia nova. Lá o Maduro tomou os meios de produção. O Lula vai tomar o quê? Aqui o que exército? Isso é verdade. O exército de Caxias? Não, tem um ponto aí. Só rapidinho. Na Venezuela, uma coisa que é pouco comentada, mas um elemento social que apoia enormemente o governo Maduro é o crime organizado. A forma como seriam bem feudos, mas as regiões ali se organizam, tem um domínio do crime organizado gigantesco na Venezuela e analistas que já estiveram por lá comentam bastante sobre isso, que esses sistemas criminosos é que dão um grande suporte ao Maduro. Ele acabaria sendo uma espécie de representante desse grande sistema de crime organizado. Então, só pegando esse ponto aí que você falou por último, Kim, com qual exército o Lula faria isso, eu tô contigo, eu também acho que ele não vai conseguir fazer, tá? Mas o exército que eu vejo que vai se criando no Brasil é o exército do crime organizado. Isso aí, de uma maneira ou de outra, está sendo construído. Uhum. Eu só vou dar um ponto para provocar no sentido de positivo aqui, né? Por exemplo, o Kim falou corretamente, o Lula foi eleito pela CIA, é verdade. Lula foi eleito pela CIA e, historicamente, a CIA atuou no Brasil usando a doutrina de choque do Milton Friedman. Então, assim, o caos não é ruim para os liberais. Os liberais sempre fizeram caos, é o momento das grandes reformas. O sistema bancário brasileiro, ele também não precisa sair do zero. As sanções não precisam sair do zero para tirar do SWIFT. As sanções podem ser, por exemplo, hoje a Bispetróleo achou uma reserva de petróleo gigante no Brasil.
né? Foi noticiado no Financial Times, eu não vi nada na imprensa brasileira, não sei se é na imprensa brasileira, mas saiu no Financial Times dizendo, o petróleo achou uma área de reserva enorme no Brasil. Uma das sanções, por exemplo, que foram impostas da Venezuela, é que ninguém podia comprar petróleo da Venezuela, salvo os americanos. Então, eu digo que eles são bonzinhos também, né? Então, assim, isso aí foi um exemplo. Como também os fertilizantes é a mesma coisa. Como também quando você viu que foi a Rússia lá, ninguém podia tocar em vender nada para os russos, e só tinha empresa americana ainda vendendo coisas para o russo lá no supermercado. Então, assim, o nível de sanção, ele não sai só do SWIFT, ele pode ir gerando caos no Brasil de várias maneiras, até o último momento é a saída do SWIFT, né? A tirada mesmo, e daí é estourar o negócio. E que, obviamente, os bancos iriam estar redeados, né? Sabendo como se proteger. Quer dizer, pelo menos os bancos maiores, tá? O Bradesco, né? O Moreira Salles, o BTG, não o coitado do Banco do Brasil, que também, por exemplo, o Lula e os americanos também adorariam ver, por exemplo, o Banco do Brasil quebrado e necessariamente o Estado tendo que vender o Banco do Brasil numa privatização, até porque ele é a maior fonte de financiamento do agronegócio no Brasil. Então você tem algumas derivadas aí que podem surgir de crises. Eu estou dizendo assim, no geral, eu acho que até mesmo os democratas gostam de algumas crises para poder fazer algumas reformas estruturais, isso que foi o trend choque. Eu não sei se esse é o caso agora, vai ter que ver, mas a parada está escalando, né? Tá subindo de tensão, claramente. E aí eu não sei, o momento... ou americano amarelo ou não, né? Não sei se o americano vai amarelar também, né? Acho que não. Acho difícil. Também mas acho e a difícil. gente vive no Brasil, sempre tem aquela coisa do cara ser doido o suficiente pra fazer uma bobagem que nem ele sabe o tamanho, né? Tipo o Zanin fazer a lei lá, porque sim, porque esses caras não vão ficar aqui mandando no Brasil. Acabou. Basta ele ser meio retardado e fazer. A gente tá no Brasil, não esqueçamos disso. Mas eu espero que isso não aconteça. A gente também tem que falar um pouco das manifestações, porque dentro de tudo isso, eu não vi, mesmo na Venezuela, teve muita manifestação lá, manifestação grande, mas no Brasil, essa última agora, de domingo passado, foi uma das maiores, eu acho que, para mim, sem ser aquela gigantesca lá, teve umas duas antes, foi uma das maiores de todas, né, no Brasil inteiro, e a gente está falando da primeira manifestação depois do que aconteceu, então a tendência é isso ir crescendo, né, com o tempo, ainda mais as pessoas viram outras pessoas na rua, ficam mais à vontade para sair, né, muita gente não foi com um certo receio, agora a coisa está escalando também desse lado. Tudo bem, a gente sabe que essa é uma corda que não é das cordas mais fortes, é uma das primeiras a quebrar, né? Mas também não é uma coisa que você joga fora, é um apoio popular, assim, gigantesco, né? Então, o que você acha, Kim? Isso faz diferença mesmo ou é romantismo da minha parte? Não, eu acho que as manifestações, obviamente, chamam a atenção. Até que ponto isso deve ser necessário para causar mudança, não sei, mas... Você vê, tava todo mundo falando, não, Bolsonaro não sei o que, perna no fosso, é só prender Bolsonaro, tá tudo resolvido. E o que aconteceu? Você vê a manifestação só assim de São Paulo, segundo o comparativo com outras manifestações, com a última, cresceu 3 vezes. E dessa vez, além disso, a gente teve manifestações por todo o país, de norte a sul. Salvador, Fortaleza, e sem os governadores Recife, democráticos. Natal... sei lá, Belo Horizonte, Uberlândia, Campinas, Vila Velha, Rio de Janeiro, deve ter tido também no interior do Rio de Janeiro, Caxias do Sul, Criciúma, Porto Alegre, cara, foi assim, por todos os lados, Goiás, Brasília, então foi muita gente, né, muita gente, e sem os governadores democráticos, então assim, passa que existe sim uma massa de pessoas que não está disposta a jogar toalha, não está disposta a desistir só porque, vocês querem nos eliminar, não vai morrer parado, né? Então, bate aí que a gente vai continuar andando, vai continuar marchando, vai continuar apontando. E, inclusive, o pessoal se pergunta, né? Pô, se o 3 de agosto foi desse jeito, imagina o 7 de setembro, né? E com certeza deve ter manifestação. A tendência é ainda mais gente, até pela data. Então, a gente tá caminhando pro cenário de que eu quiser alguma coisa, vai ter que ter algum desfecho. Eu acho que a gente tá mais próximo de algum desfecho, né? Como assim, desfecho de algum dos capítulos, né? Porque é uma novela sem fim, óbvio. Sempre vai ter o dia depois de amanhã. Mas e aí, pra onde que a gente vai? Eu acho que essas tretas aí do presente momento
e alguma hora vai ter que ter assim, velho, já deu, velho. Sabe? Ou um lado vence e oblitera o outro, ou, né, isso aí seria parte do judiciário, ou então, sabe, anistia e a gente volta a ter um pouco de normalidade desse país. O país volta a ser um pouco mais democrático. Uhum. E o STF, Arthur? Você viu que ele ficou meio dividido, né? E você acha que isso é uma tendência também? Porque, cara, você vê aquele... quando eles falaram no primeiro dia do plenário lá, foram 3 que falaram só. Esses 3, nem sei se ainda tem como eles voltarem atrás, né? Depois do que eles falaram, eles foram meio contundentes, né? Mas os outros estão aí. Tem gente que já saiu do barco faz tempo e tem os que estão na moita ali. Você acha que é uma tendência ou eles vão pela união sei lá. Eu vejo 2 coisas. Primeiro, eu acho que os 3 que falaram, curiosamente, falaram com bilis, o que é muito raro, né? Quer dizer, muito raro não, já teve alguns momentos, mas é mais raro no STF, né? Já teve aquela discussão do Gilmar com o próprio Barroso, etc. Mas os 3 que falaram são 3 que deveriam falar, e certamente. Qualquer coisa, né? Porque um era o presidente do Supremo, que foi o Barroso, o outro era o relator, que era o Alexandre, que foi diretamente, e o outro era o decano, que é o Gilmar, né? Que era o mais velho de todos ali. E, teoricamente, em termos de representatividade, esses 3 têm a representatividade necessária para falar das instituições. Então, eu não acho que esse foi o sinal de que os outros já abandonaram o barco. Mas eu acho sim que eles abandonaram o barco, não tenho dúvida. A percepção é a seguinte, cara, essa foi longe demais, como é que resolve? Porque quando você começa a ter... Você tinha uma aposta muito grande que jamais os Estados Unidos fariam isso, e que isso era uma coisa do Trump, que o Trump era um grande fanfarrão, falastrão, e que isso estava... que nem as tarifas, né? Então eles falam assim, toda hora eles vão voltar atrás da tarifa, o Trump não fecha acordo com ninguém, e de repente o Trump fez um strike, fechou uma posição de tarifas, evolução de acordos, e de fato, até como amanhã eu estou gravando de economia, eu começo de economia dizendo o seguinte, agora dia 20 de agosto temos 7 meses de Trump, faremos 7 meses de Trump, né? E eu digo assim, cara, sem brincadeira, os que reclamam do Trump, o Trump não está fazendo nada, se me desculpem, eu sou fãzaço do Trump hoje em dia, porque em 7 meses o cara mudou o mundo, porque em dezembro do ano passado o mundo era chatérrimo, os caras falavam só de pauta woke, SG, e BBB racista, e de LGBT, e trans, o mundo era chato, o papo era chato, pauta verde, crédito de carbono. Hoje os caras já voltaram a falar de computador quântico, de inteligência artificial. Os adultos voltaram, né? Apesar deles falarem o contrário. Até mesmo de porrada, vai ter porrada, então virou um mundo bom, virou um mundo com discussões boas, então fazer foguete, o cara discutindo industrialização, só isso, quer dizer, o Trump já mudou a discussão do mundo, já isso já é uma discussão melhor do que aquele papo chato, entendeu, de psicólogo, né, de psicólogo infantilizado, ninguém aguentava isso. Enfim, então você tem toda essa mudança no mundo que melhorou. Só que eu acho que o STF hoje fala assim, jamais a gente vai ser sancionado nesse momento da Magnitsky. E de repente eles foram. Aí o cara olha e fala assim, cara, a coisa saiu de controle, porque muitos deles sabem os efeitos disso. Porque mesmo que ele não esteja ciente, cara, tem um escritório de advogados ali embaixo, uma pletória de escritórios de advocacias que conhecem isso bem, de bancos, a Febraban dizendo, cara, isso é sério, entendeu? E começa a ter uma conversa mais séria. Então eu acho que eles abandonaram. O problema é o seguinte, os caras já foram num ponto que eles olham hoje para o Alexandre e falam assim, cara, como é que a gente volta? Como é que a gente sai, bota o trem no trilho? E esse é um ponto que eles falam, cara, a coisa foi longe demais. Só que o Alexandre levou o pessoal, é visível, até pelo discurso dele, um discurso cheio de bile, cheio de ofensa, adjetivos, etc., né, não engrandeceu em nada, tentaram jogar um problema pessoal como se fosse um problema do Brasil, né, como se eles fossem o ápice da brasilidade, né, então do povo brasileiro. A soberania, né, como eles fossem a soberania. A soberania sou eu. Isso aí. Então você tem um problema que assim, mas os outros estão dizendo, cara, isso aí se perdeu, e até porque
entre nós, muitos que estão ali e muitos advogados mesmo, não sei, eu não estou falando da galera que vai para a televisão, mas muitos dos advogados, até mesmo que fazem parte do Prerrogativas, que fazem parte do movimento de esquerda no Brasil, já olham para o processo penal do Alexandre e falam, cara, isso é um absurdo, isso é eivado de irregularidades, eivado, então, assim, cara, virou uma bagunça. Então, já existe essa percepção. A questão é como é que bota no trilho. Eu acho que essa é a grande pergunta. Muita gente hoje do Supremo olha e fala, cara, isso é de controle, cara. Isso é de controle, até porque isso dominou, veja bem, isso dominou a agenda nacional. Isso dominou a agenda nacional não é só do Executivo, não é só do Legislativo, não é só da mídia, do Judiciário também. Então o Judiciário tem outros problemas, os ministros do Supremo têm outros interesses, os advogados têm outros interesses, tem outras causas, tem causa tributária para resolver, tem questões no Brasil que se simplesmente congelaram, entendeu? Congelaram. Então, assim, a coisa congelou, velho. Então, eu acho que por outros motivos, não essa sinalização específica do discurso, mas por tantos outros motivos, eu acho que, de fato, muita gente hoje no Supremo e no Judiciário brasileiro fala, cara, precisamos achar uma solução, entendeu? Muito bem. Queria fazer uma pausa aqui, só pra gente mandar um abraço pro pessoal do Jiu-Jitsu, da tua turma aí, que a gente, o Quinto Elemento, o Quinto Elemento patrocina uma galera que faz Jiu-Jitsu, certo? E o Marcos Vinícius Pepeco, inclusive, ganhou medalha, né? E o Alemão também ganhou essa semana. Então, o Quinto Elemento está ampliando as suas, né, seus tentáculos, né? E muito legal. Um abraço para a galera lá do Jiu-Jitsu, todos. Ainda vai ter mais luta ainda no fim de semana agora, e depois a gente fala mais sobre eles. Então é isso aí. Vamos continuar aqui. Kim, você que está mais quieto por enquanto, de novo. Vamos falar agora um pouco da questão da soberania, né? Todo mundo falando, que não sei o que, soberania, Brasil. O Mauro Vieira teve uma reunião com o Marco Rubio, se é que teve, né? Tá meio mal explicado isso. Se teve, foi desastrosa, foi um negócio meio esquisito aí. Como é que tá? Tem a questão também do petróleo russo, as sanções, elas não estão... Estão vindo de várias formas e de vários lados, às vezes até da Europa, né? Tá uma loucura isso. Como é que fica essa história da soberania agora? Eles continuam com esse mesmo papinho ou já miou? Esse papinho furou? Mais uma narrativa que se naufragou. Até o fim, vão até o fim. A soberania deles, inclusive, eles continuam com esse discurso mesmo aí com o comitê Cristina Livre, né? Cristina Livre. Eles inclusive estão interferindo no processo judicial da Argentina. Eles não vão abrir mão disso, porque foi a única coisa que eles acharam desde 1º de janeiro de 2023 para conseguir engajar a própria militância. Na luta de mentira, na luta fictícia, não tem porcaria de soberania nenhuma. Aí fica um bando de paspalho aí também, que eu fico observando no debate público, que às vezes nem é petista nem nada, e fica esse papai, soberania, soberania. E eu fico assim, não, cara, vocês querem soberania pra quê? Sabe? Esse caso, para mim, ele lembra muito um caso que eu já contei 1000 vezes, que assim, cara, tinha um problema pra ser resolvido no trabalho, lá na Klabin. Mas não podia ser dessa forma, porque dessa forma é errada. Eu falei, irmão, só conserta aí, velho. Deixa de ser chato, sabe? Aquele pessoal que tá mais preocupado com a burocracia do que com a solução do problema. Porque todo mundo já viu que tá errado. Aí fica, não, realmente é errado o que está acontecendo, mas é um problema que cabe a nós brasileiros resolver. Cara, não cabe a nós porque você não quer resolver. Normalmente o cara que diz que cabe aos brasileiros resolver, ele não quer resolver. É o cara que não quer, isso aí. É o cara que não quer. Ou então ele até quer, mas ele não vai. Não vai ser ele. Não cabe aos nós brasileiros, mas não eu. Procure outro brasileiro aí pra resolver o teu lado. Então fica com esse papinho idiota, sabe? Soberania pra quê, cara? Que soberania que vocês estão defendendo? Soberania pra fazer o quê? Olha o rumo que o país tá levando. O Arthur comentando aí. Bicho, não se discute outro assunto no Brasil. Desde 2020 pra cá. É só perseguição, pô. Só perseguição, porque é um lado batendo e o outro lado apanhando. Só e somente só. Não, o Brasil resolve. Que resolve? Nem os governadores democráticos querem resolver. Cadê, pô? Cadê o Ratinho Júnior? Cadê o Caiado? Cadê o Zema? Cadê o Tarcísio? O Caiado deu entrevista pro Globo falando que ele não ia porque ele não achava que era o momento da manifestação.
O Zema, não sei. A gente não pode cobrar porque é do Partido Novo, então o Deltan não deixa. Aí, o Ratinho Júnior, não sei também, é outro louco. E o Tarcísio meteu atestado, sabe? E ainda tem uns pouquinhos que me dói, que o povo assim, fala assim, ai, mas o Tarcísio, ele não meteu atestado, não, ele também precisa fazer, ele foi em todas as manifestações. Sim, mas ele não pode fazer, então, que seja uma postagem nas suas redes sociais, nada, nem comentar dos assuntos, falar o que está acontecendo e falar que mais do que nunca é momento, né, de pessoas botarem a mão na consciência sobre o que está acontecendo, né? Olha o nível que chegaram. Os Estados Unidos classificaram uma pessoa como violador dos direitos humanos, aplicou uma sanção aqui, pô, uma coisa gravíssima. Ele não pode falar, né? Assim, ele não pode falar agora. Se for eleito presidente da República, ele vai poder falar? Ele vai ganhar superpoderes daqui pra lá? Sabe? Então, assim, de que adianta? No final, eu me pergunto, cara, de que adianta isso daí? Sabe? Qual dessas administrações? Minas, Goiás, Paraná, São Paulo. Quando essas manifestações deram espaço pra direita dentro do governo? E não é pra falar assim, porque o Herbert é capaz de estar se coçando, né? Falar, mas a direita tem organização, a direita fez, se fez, cara. Tem gente pra colocar, eu sei de várias pessoas que tentaram falar, pessoas que não sou eu não, vão ser deputados, que eu acho que vocês olharem e falar, cara, esses deputados realmente estão conosco aí já há um bom tempo, vêm ter fazer um trabalho mais sério, e o máximo que foi uma porta batida na cara. Então, assim, pra ter uns aliados como esse, que eu não sei que aliança é essa, né? Aliança só o quê? Gritar fora Lula? Tá o Brasil do jeito que tá, né? Então, enfim, pra mim virou balela já essa história de soberania. Soberania pra quê? Se você ainda tivesse soberania, tem o seguinte, ó, nós temos aqui claramente um projeto de melhoria do país, estamos fazendo aqui obras, isso, aquilo, outro, e por causa de uma ingerência externa, o nosso país está sendo atrapalhado. Não é isso que está acontecendo. Não tem nada acontecendo. Ninguém liga pra porcaria nenhuma, tá lá o Lula lacrando igual um louco, a Janja deslumbrada, o judiciário, né, virou realmente, sei lá, papel que Roma. Você fica, cara, o que tá acontecendo aqui? E o chamado Bolsonaro tentando sobreviver. Não tem como dar certo uma coisa dessa. Então, a gente, já que você começou a falar dessa parte mais política, queria saber do Herbert, o que ele acha disso, porque, pô, os governadores democráticos sumiram, né, tipo, sumiram mesmo. Uma vergonha. E eu acho que alguém falou até isso, pô, o cara deve estar dando esporro em assessor até agora, porque o assessor deve ter falado, não vai ninguém, cara, relaxa, vai flopar, porque é só o Bolsonaro e não sei o que, o Eduardo, não vai levar ninguém, e no final foi um sucesso, e os caras devem estar se mordendo ali. E aí, a gente tem a Maria Flor, eu não sei se foi, quando que foi isso aí, eu vi no X antes de entrar no ar aqui, ela falando assim, não, porque o Tarcísio já está começando a querer se descolar desse bolsonarismo radical, mas a direita, eles estão num momento difícil porque eles não conseguem emplacar, eles têm que realmente se descolar totalmente do bolsonarismo, ou seja, o bolsonarismo que mostrou força nesse fim de semana e a galera continua com esse papo de não, tem que descolar porque eles são radicais. Imagina, você olha na rua, o que menos tem é radical ali na rua. Basta ver o que seus olhos mostram, né? Porque todas as manifestações de esquerda acabam em sujeira e quebra-quebra. Essas últimas, principalmente, pô, uma paz, uma tranquilidade, todo mundo vai para casa só mostrar o que eles querem. E aí você vê esse movimento dos governadores e não só deles, né? O Congresso também, todo mundo quietinho, né? Então, um silêncio ensurdecedor. O que você tá achando desse movimento? Você acha que isso se mantém por muito tempo? Cara, eu acho que esse público que tá mais ao centro, e nesse caso a gente tá falando mais do pessoal que é chamado pela mídia de centro-direita, que é como eles gostam de enxergar esses governadores, eles têm respostas mais lentas, eles têm mais cabreiragem, então eles estão ali sentindo a temperatura e acabam demorando para responder e vão, obviamente, dar respostas bastante atrasadas, né, sob um pretexto de serem moderados. A questão é que a gente talvez não esteja colocando para discussão pontos que poderiam dar argumentos mais interessantes. Por exemplo, a questão da violação dos direitos humanos. Né? O Alexandre foi listado lá como violador dos direitos humanos. Muita coisa está sendo discutida, mas a gente parou de discutir, por exemplo, as penas que estão sendo dadas para poder provar que ele é um violador dos direitos humanos, no mínimo colocar isso em discussão. Essas coisas poderiam dar mais argumentos para esses governadores que estão com receio de se posicionar,
para eles se posicionarem. Então essa pergunta tem que ser feita, governador, esta pena aqui, se eu fosse jornalista, fosse entrevistar, governador, esta pena aqui, 14 anos para essa pessoa, isso aqui está correto? O senhor concorda que essa cabeleireira aqui é uma perigosa terrorista que praticou aquele crime? A gente tem que fazer essas perguntas para esses governadores para que eles assumam a posição de maneira mais clara. Então, eles podem não querer se parecer com o Bolsonaro, eles podem querer fazer uma opção mais voltada para o centro. Eu entendo até que existe essa necessidade para a sobrevivência deles, porque eles não têm um perfilzão de direita e tal, eles nunca vão competir exatamente no mesmo campo do Bolsonaro. Então, a sobrevivência política deles conversa com o centro. E ok, pode se conversar, mas falta posição clara. Em momentos de dificuldade, em momentos de tensão, quando a posição não é clara, o cara toma um prejuízo maior do que se ele tivesse assumido ali, porque não vai dar para agradar a todos, certo? Não dá para agradar a todos. Então você precisa pegar o argumento que mais funciona, que é mais justo, que aí mesmo que você desagrade, pelo menos você mostra ali que você tem uma firmeza, mostra que você tem uma linha, mostra que você não é de geleia. Quando eles começam essa de, não pude ir, é dor de barriga, pô, eu tive um compromisso, eles começam a passar a imagem que eles são de geleia. E isso daí detona qualquer possibilidade deles terem uma disputa com o PT, porque no final das contas o Lula vai saber fazer essa conversa e vai saber ser firme. E a militância mais de esquerda sabe absorver muito mais as necessidades políticas do Lula se aproximar do centro do que o pessoal da direita que fala, não, eu tô cansado disso, eu quero uma mudança um pouco mais eficaz, mais visível na sociedade. Então a gente está com essa situação que esses governadores estão passando vergonha, isso é um fato. E o silêncio da Câmara também está todo mundo esperando ver quem se ferra mais para poder tomar posição. Isso pega mal pra caramba, os caras estão mornos demais, e isso pode ser sim uma orientação morna das assessorias com receio. Enfim, estão querendo fazer uma autopreservação que eu acho que vai custar mais caro. Agora, pegando só o gancho da soberania, no final das contas, cara, o discurso da soberania encabeçado pela esquerda não vira, cara. A esquerda sempre foi internacionalista. Por que vai vir agora com um discurso de soberania, pô? Não tem, é meio ridículo, simplesmente não combina, não orna, não cabe. Tanto que não adiantou em nada, até serviu para organizar a militância, mas quando você organiza em toda uma mentira, ela tem perna curta, ninguém compra essa história. Então, mostra que a esquerda não tem nada a oferecer e o poder mais forte mesmo é esse que está se organizando em torno do centro. Mas o centro não atrai voto. Ele não atrai voto. Esse é um ponto. No final dos contos da eleição, você vai ter a mesma polarização acontecendo e os polos vão tentar atrair quem está no centro. Enfim, os governadores perderam aí uma grande oportunidade de tomar posição na manifestação, como vocês falaram, nem que fosse uma postagem. É uma tomada de posição com clareza. É isso que faltou da parte deles, porque eles estão ali na moita só. E isso pega muito mal, é um desperdício. Acho que foi um erro de quem orientou isso daí, perderam uma grande oportunidade. A manifestação foi grande, foi significativa, e até pegando a questão das proporções, foi uma manifestação enorme, foi grande pra caramba. Então não tenho que discutir. Perderam um bondezinho, tomaram um pontinho vermelho a mais perante o público. E nem o Ebert passou pano, viu, hoje, para os governadores. Só que... Aliás, eu não passo pano, não é que eu passo pano. Calma. Nem o Ebert passou pano. Deixa eu me defender aqui. Não é que eu passo pano. É que eu sempre gosto de olhar para o público do meio, que é o que faz o papel de fiel da balança. E esse público é cheio de frescura. E quando você lida com quem tem frescura, você precisa saber ir lá e também não ser muito duro. Quando a pessoa é de geleia, quando você vai muito pra cima, a pessoa quebra, ela amolece, ela fura. Então tem gente que não aguenta muito tranco, você tem que ir de levinho. Né? Então eu sou... o pessoal... Fala. Por isso que eu entendo a necessidade dos governadores, mas neste ponto faltou clareza. Agora, eu não passo pano, é que eu sou de fato a favor do diálogo. Eu não acho que a direita sozinha consegue fazer as coisas. Ela sempre vai atrair o público do meio para poder... Os polos não têm voto suficiente para se elegerem sozinhos. Eles sempre vão atrair o público do meio. É mais por esse sentido. O diálogo tudo bem, o problema é que assim, é só vir a nós, né? Ao vosso reino nada. Você vê, na hora que tem lá o evento da XP, o Ratinho Júnior é homem do saco roxo pra falar que Bolsonaro não serve de porcaria nenhuma. Bolsonaro é um bosta, que ele não é maior do que a relação do Brasil e Estados Unidos e é aplaudido pelo Tarcísio. Aí ele é homem pra falar isso. Na hora de ir pro Gilmar Palusa, não tem cirurgia letiva.
e ainda vai lá, é umas coisas que pra mim é absurdo. O cara vai estar num painel sobre blocos militares e o governo do estado de São Paulo entra com a ação na justiça contra a recuperação judicial da Vibraz, sabe? Assim, são coisas surreais. Assim, como é que você tá preocupado com questões militares estando contra a Vibraz ao mesmo momento, sabe? Assim, coisas que não encaixam. Simplesmente não encaixam. É o Caiado falando que não é hora pra... Não é hora pra isso. Não é hora pra isso, mas tava na XP, né? Na XP sempre tem hora. Queria dar um abraço no Schwarzenegger. Mas sabe que... eu acho que é aquela coisa da assessoria mesmo. Os caras devem ter as leituras deles. Não, Bolsonaro já era, já acabou. Vamos tentar descolar. Aquela coisa de sempre. Descolar, mas sem perder os votos. Não tem muito segredo. Não tem segredo. Eles são fáceis de ler até, mas né? O cara tem essa assessoria por quê? Porque ele quer, porque ele acha que essa assessoria dele. Então eu acho que assim, então tá baita nível de assessoria que vocês têm, né? Vocês não vão colocar ninguém, já que vocês querem, né, estar aí no centro-direita, você não vai colocar alguém mais à direita para te trazer uma percepção, porque... Eu nem tô passando pano, não, porque eu acho que se o cara tem assessor, ele tem que fazer o que ele acredita também. Pô, o cara tem se a minha assessoria fala não vai pra rua, eu falo que se dane, cara, tem gente presa, eu vou pra rua e acabou. Então, né? Felipe, é que aí entra a questão da própria liderança, cara. Isso eu posso falar porque eu fui assessor a minha vida inteira e hoje mesmo o meu trabalho na orientação filosófica consiste em ajudar as pessoas a pensarem. Uma coisa que eu aprendi a lidar com lideranças, cara, é que por mais que eu possa orientar e ajudar uma pessoa a pensar, a liderança, quando o cara tem a liderança, ele tem um feeling próprio de tomar a decisão. E eu me acostumei na minha carreira, na minha vida inteira, de que a liderança pode tomar uma decisão contrária àquilo que eu achei que era melhor e ela pode dar certo. Porque no final das contas, a posição de assessor ela é muito confortável, porque eu posso orientar, posso ajudar a fazer a leitura, mas no final das contas, quem assume a bucha é a liderança. Então eu aprendi desde cedo a respeitar o líder quando ele fala assim, cara, ok, obrigado, mas eu vou fazer isto aqui. Eu falo, ok, você é o líder, eu sou assessor, eu conheço meu lugar, e ok, o time vai por aqui. E, frequentemente, o líder tem um feeling que ele é capaz de bancar aquela decisão, sacou? O líder pode errar. Tem muito líder também, no mundo empresarial, no executivo, que erra, que prefere se afundar tomando uma decisão cabeça dura, mas, na maioria das vezes, o feeling do líder é uma coisa que deve ser respeitada. Então, para esses governadores, talvez tenha faltado isso. Tenha faltado esse feeling do líder. É que aí o cara precisa ser líder, né? O cara precisa ser líder. Até têm. Isso, exatamente. Pronto, resumiu. Faltou de fato alguma liderança ali. O líder que é líder não fica só dependendo de assessores. Ele tem que ter o feeling próprio dele e bancar a decisão. Bancar a decisão que ele toma. O Ricardo Nunes foi mais homem do que ele. Porra, cara, isso foi foda. Ricardo Nunes é um termômetro. Eles estão à esquerda do Ricardo Nunes. É verdade, cara. É verdade. Então... Mas olha que legal. Não defenda Ebert. Não passe pano, Ebert. Não, mas olha que legal. Que você lembrou o Ricardo. Não. Olha que legal, Ricardo. Ele foi lá e tomou posição. É isso, exatamente. Porra, é isso, entendeu? O cara tem que ir lá e tomar posição. O momento é difícil. Quando você não toma posição, é pior do que você tomar e errar. É verdade, também acho. Quando você erra, você pode ainda pedir desculpa. Quando você fica na moita, não tem o que fazer. Você passa por covarde. É isso aí. Aliás, deixa eu falar também pro pessoal, pelo menos alguns dos comentários, não todos, alguns você apanhou mereceu, né? Você mereceu apanhar um pouquinho nos comentários, o Herbert. Mas, não, brincadeira. Mas teve alguns que o cara meio que não entendeu. Às vezes o Herbert tá aqui defendendo um ponto pra mostrar, tem esse lado também. Não é necessariamente os caras já falam, não, você quer abraçar a China. Eu conheço o Herbert há muitos anos. Eu sei que ele não quer abraçar a China. Não quero abraçar. É que acho que a gente vive hoje, cara, a internet, ela favorece interações que são simplificadas. Então, todo mundo é contra, a favor de alguma coisa, palavras gatilho, a galera muito alarmada. Eu tô acostumado a ser xingado muitas vezes em comentários, desde que eu comecei a viralizar meus conteúdos, a participar de programas com audiência, porque eu gosto de ajudar a pensar, de fato, né? É o meu trabalho, você vai ajudar a pensar. E quando você ajuda a pensar, você passa por uma série de hipóteses que às vezes são hipóteses que são desagradáveis. Então, a minha posição, ela não é a do torcedor. Óbvio que eu tenho a minha torcida pessoal, mas eu sempre me coloco na posição de tentar fazer uma análise sem torcida. Isso inclui você olhar o outro lado com a máxima boa vontade. Porque assim, se você chega na conclusão final que aquilo não é bom, você
sabe que aquilo foi alcançado de maneira mais imparcial e não pela sua própria torcida. E isso nem sempre agrada a todo mundo, faz parte. Então vamos finalizar aqui. Eu quero perguntar para o Arthur, que está quietinho há um bom tempo, sobre o mercado. O mercado, ele depende também das instituições. Isso é uma coisa que tem me irritado muito e muita gente tem falado sobre isso, que, parece que o mercado é uma coisa independente das instituições, como se a previsibilidade institucional não fosse parte íntima, né, de um cara que vai investir e falar, bom, eu sei que amanhã não vai ter uma legislação que vai inverter tudo que está acontecendo aqui hoje. Você acha que o mercado está muito, como é que eu posso dizer, não tá falando, ele deveria ser mais enfático a respeito do que está acontecendo? Como é que você está vendo esse movimento? Porque para mim, daqui, assim, de que tô fora do dia a dia, parece que os caras estão olhando a banda passar como se não fosse com eles, é isso mesmo? Sim, e o motivo é simples, sério, faz parte do endereço do mercado, que é o princípio do neoliberalismo, a destruição e esvaziamento da política. Toda vez que o judiciário invade e destrói a política, não é um problema para o mercado. O mercado não é um problema disso. Se você pegar isso, eu digo com muita tranquilidade, a história do neoliberalismo, por exemplo, tanto o colóquio de Lippmann, depois a sociedade de Montpellier, que participou o Hayek, etc., esses caras, desde o início, eles inclusive pensaram numa sociedade onde o mercado ele é descolado da sociedade, ele é alátere. Ele nem é alátere, né? É superior, ele não se mistura, ele não é parte da sociedade. Ele tem regras próprias, ele está ali como não um espectador, mas um princípio universal. O primeiro, eu vou até botar isso num programa de economia, mas o primeiro, quando acabou a sociedade, né, fizeram o evento lá de Montpellier e descreveram os principais artigos, né, explicando sobre o neoliberalismo, o primeiro artigo é que ele fala que sem o mercado não existe liberdade. Então, não é sem liberdade de expressão, não é nada. Sem o mercado, sem um livre mercado. O livre mercado é a condição sine qua non da liberdade. Então, o primeiro artigo que ele escreve é sobre isso, no artigo 1, depois tem mais alguns outros e tal. Então, assim, de fato, o mercado não se preocupa quando o judiciário vai para cima da política. Porque o sonho dos neoliberais era criar uma Constituição universal, global, que defendesse uma Constituição econômica superior. E que depois, obviamente, tudo seria governado por alguns comitês, então, que era a própria tecnocracia. Um comitê econômico, um comitê jurídico e um comitê científico. Tanto que o próprio neoliberalismo, ele se reveste da ideia de uma coisa que não tem, que é uma cientificidade, como se ele fosse algo científico, entendeu? É indiscutível. Volta e meia, inclusive, os liberais usam isso, né, como se fosse uma lei da física, o que a economia não é. Então, mas ele se reveste. Então, assim, o mercado hoje, por todos esses princípios que eu estou te falando, eles não se incomodam mesmo, quando o judiciário parte para cima da política. Até porque o mercado criou uma ponte direta entre o judiciário e o mercado para simplesmente conseguir negociar aquilo que é a pauta de interesse dele, sem passar pelo Congresso, sem passar pela política. Isso o mercado gosta. Mas até é bom, então, né? Veja bem, vou te dar até uma racionalidade simples. O que é mais fácil negociar? Com 581 deputados, 81 senadores ou 11 ministros do Supremo? É mais barato, né? É rápido e mais barato. Dos 11 você precisa de quantos? Precisa de 6. Ficou mais barato ainda. Ficou mais rápido. Entendeu? Então você precisa de 6. Então é isso, você precisa de 6 caras para comandar o país. Então ele gosta. Então, assim, ele não está preocupado agora com isso, até porque toda essa pauta favorece a ele. Por que pareça, favorece a ele. Eu vou dizer, a não ser que você quebre o mercado diretamente, tá? O mercado, e às vezes quebrar o Brasil não é quebrar o mercado. Então, a não ser que você quebre o Itaú, o Bradesco, o BTG, eles não vão pular. Entendeu? Eles já enfrentaram milhões de crises, já viram o Brasil quebrar algumas vezes. E é aquela história, eles sempre ganham dinheiro com a crise, porque a crise é meio que, não sei que é antevista, mas é meio que no Brasil é meio combinado em alguns momentos. Então o cara sempre vai conseguindo se proteger
e ele vai garantir uma posição maior. Eu não vejo menor hoje a preocupação da Faria Lima, de fato, com o excesso do judiciário. O que pode acontecer é que se você for quebrar os bancos, aí a situação é diferente, entendeu? Pode tudo menos isso. Exatamente, pode tudo. Inclusive porque, olha só, o judiciário, nesse período, ele fez vários acenos ao mercado. O mercado ganhou privilégios únicos no Brasil. Por exemplo, no meio dessa confusão, passou uma lei, não, o judiciário deu uma interpretação, para variar, né, interpretação, de que, por exemplo, se você já tiver assinado um contrato de garantia, você assinou um contrato, tá? Então você é um devedor que botou seu carro em garantia para o banco. O judiciário já entende que o banco pode fazer a cobrança extrajudicial daquele contrato. Então ele pode simplesmente, inclusive, pegar o carro, contratar três jagunços, pega o carro do cara aí. Depois, também foi a grita, que os caras falam assim, não, peraí, calma, não é bem assim. Se o cara resistir, aí você tem que ir pro judiciário, entendeu? Mas se o cara aceitar, tudo bem. O problema é que o cara vai teve o carro tomado na marra, o nego chegou lá, vamos usar a parte prática do Brasil. Você tem um carro, vem 3 jagunços, me dá a chave do carro, 3 porradas, pegou o teu carro, foi embora. Aí você resistiu, tomou 2 porradas, você vai no judiciário e falou, cara, eu resisti. Aí você vai ter que provar que você resistiu e o cara não poderia ter tomado seu carro. O carro já está tomado, já está vendido, já repassou, não. Então isso não tem efeito prático nenhum. A interpretação do Supremo. O Supremo facilitou a vida dos bancos, como facilitou com a retomada dos imóveis, como facilitou com a questão do crédito que eles sempre prometeram, né, o crédito, aquele banco de crédito, né, de notas de crédito, rating, etc., único, onde todo mundo consulta, que é facilitar e reduzir os prédios bancários. Plano de saúde vive se beneficiando disso. Então, assim, eles já têm um acesso super privilegiado ao Supremo. Então, eles não têm nenhuma preocupação do cara participar acima da política. Aliás, quanto mais o Supremo participa acima da política, mais facilita a pauta neoliberal. A vida deles. Muito bem. É isso aí, meus amigos. Alguém quer falar alguma coisa para finalizar? Eu já vou me despedir aqui. Já estamos a 1h20 de programa. Kim? Eu só tô indignado só com essa placa aí de Bolsonaro. Quanto mais eu leio aqui na internet, mais raiva eu fico, viu? A gente até quarta-feira provavelmente muita água vai rolar, né? Vamos ver o que vai acontecer. Herbert? Só rezando, senhores, só rezando, porque essa semana vai ser uma semana de fortes emoções, isso vai escalar até o dia 7 de setembro, né? Porque não é possível que eles não prevejam que deve haver uma grande manifestação. De que maneira vão desincentivar essas manifestações? Será que vão prender mais gente? Né? É complicado, a gente vê que as pessoas estão sendo presas por crime de opinião, postagem em rede social, críticas ao STF. Então acho que as pessoas estão apoiando isso aí, ou os que estão na moita, né? Tá na hora de dar uma repensada, porque se não pode mais também, né? Se não pode mais criticar, olha, é bom tomar cuidado, né? Quando a gente passa a chamar crítica de ataque, opinião enfim, de agressão a uma instituição, postagem na internet, a gente está entrando num campo complicado. A gente vai aumentando o autoritarismo no Brasil, e isso, uma vez que se instala, né, pegando aí o gancho do Arthur, isso favorece o mercado. Quem tem muito nunca perde, cara. Quem tem muito nunca perde. Não importa se o Brasil fica democrático ou fica ditadura, quem tem muito vai estar sempre por cima. Isso é uma coisa que as pessoas deviam olhar com mais carinho e entender que essa fragmentação social ela vai levando a gente para o buraco e vai favorecendo essa distância entre o povo e as elites que estão sempre na vantagem, né? É isso aí. Arthur, quer dar um tchauzinho? Tchauzinho. Eu vou dar um tchau e botar aqui, pedir para especial momento de oração, né, em casa hoje, Bolsonaro para a família, porque o cara está passando não é fácil, e a gente às vezes esquece de pedir a Deus, né, que dê consolo e sabedoria ao presidente. Exatamente, a gente fala muito aqui de política, não podemos esquecer desse lado, que é o mais importante, e a gente sempre fala que, vocês são conservadores de direita, a gente é cristão antes de tudo. Pelo menos eu falo por mim e pelos principais aqui do Quinto, e é isso aí. Eu espero que vocês também continuem rezando e lutando, né, cara, porque é isso aí. Quando você não tem muito a perder, só resta fazer isso mesmo. Boa sorte aí para o Bolsonaro, para a família dele e para o Brasil. Grande abraço, até a próxima.
aí.